Você já pensou no significado do amor? O que de fato significa amar? Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou João Leonel. Nesse último vídeo da série Palavras de Jesus para 2026, eu tomei, e nesse agora eu continuo tomando, palavras de Jesus que ele fala no Evangelho de João para nos orientar a vivermos nesse ano de 2026. Me siga. Eu leio o texto bíblico no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Nós estamos no capítulo 21, no último capítulo do Evangelho de João. Jesus já ressuscitou, ele já apareceu a Maria Madalena e aos discípulos. E agora, o último aparecimento de Jesus, o último contato de Jesus com os seus, se dá nas praias do mar de Tiberíades, onde os seus discípulos estão pescando. Ele aparece ali, come com eles, inclusive. Na sequência, ele tem um diálogo mais privativo com Pedro. E é nesse diálogo que ele pergunta a Pedro se Pedro o ama. Veja, Pedro é uma das figuras centrais no Evangelho de João. Ele foi levado até Jesus no capítulo 1 pelo seu irmão André. E lá ele ouviu de Jesus que o seu nome dali por diante seria Pedro. No capítulo 6, vários discípulos se escandalizam por Jesus dizer que eles precisariam comer da sua carne e beber do seu sangue. Então eles se escandalizam e vão embora. Diante disso, Jesus pergunta para aqueles mais próximos se eles também iriam embora. E Pedro toma a palavra e lhe diz: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Palavra profunda de apelo a Jesus Cristo da parte de Pedro. No capítulo 13, quando Jesus começa a lavar os pés dos seus seguidores, quando ele chega a Pedro, Pedro se nega, Pedro não deixa Jesus lavar os seus pés. Então Jesus lhes diz que se Pedro não deixasse que ele lavasse os seus pés, ele não teria parte com Jesus. Pedro, de modo assim intempestivo, diz então para Jesus: Senhor, então, não somente os pés, mas lava também as mãos e a cabeça. Nesse mesmo capítulo 13, após Jesus afirmar que deveria morrer, Pedro diz que daria a vida por ele. Jesus, na sequência, ele diz que isso não iria acontecer. Pelo contrário, que Pedro iria negá-lo. No capítulo 20, quando chega a notícia de que Jesus ressuscitou a partir de Maria Madalena, Pedro é o primeiro apóstolo a entrar no sepulcro e ao constatar que, de fato, o sepulcro está vazio. E agora nós temos essa cena no mar de Tiberíades, quando Jesus conversa reservadamente com Pedro. E Jesus pergunta diretamente a ele: Você me ama? E essa é uma pergunta que eu acho que se eu e você ouvíssemos de alguém, a nossa namorada, a nossa esposa, nosso pai, enfim, nosso filho, a gente ficaria meio desconcertado. Afinal de contas, essa é uma pergunta estranha, porque Pedro, nesse tempo que esteve com Jesus, de formas variadas, conseguindo ou não, procurou mostrar que amava Jesus. Afinal, ele deixou tudo que fazia para segui-lo, para andar com Jesus, percorrer a Palestina toda com Jesus Cristo. Então, essas eram provas do amor de Pedro? Sim, eram provas. No entanto, agora a gente tem um outro momento. Jesus ressuscitou, ele está para subir para os céus e é necessário mais. É necessário mais do que foi feito. Por isso, ele pergunta a Pedro se ele o ama. Mas não basta apenas amar. Essa é a questão que esse texto nos traz. É preciso amar os seguidores de Jesus, porque Jesus não estará mais entre nós. Então é preciso cuidar dos seguidores, das ovelhas de Jesus. É por isso que, na sequência, quando Jesus pergunta se Pedro ama e Pedro afirma que sim, Jesus lhe diz: apacente as minhas ovelhas. E Pedro cumpriu esse pedido de Jesus. A gente depois acompanha o ministério de Pedro, no livro de Atos, tem as duas cartas de Pedro, e Pedro foi um grande homem, um grande apóstolo que pregou, ensinou, falou, morreu por Jesus Cristo. É claro que, portanto, essa fala de Jesus a Pedro, ela não se aplica diretamente a nós da forma como se aplicou a Pedro, mas ela também vem a nós. Jesus também diz para mim e para você: apacente as minhas ovelhas. De que maneira? Primeiro, mostrando que nós o amamos. E, obviamente, eu e você, se recebermos a pergunta de Jesus: você me ama? Vamos responder com enorme, um grande, um estrondoso: sim, sim, Senhor, nós te amamos. Sim, Senhor, a gente tem demonstrado que te ama. Mas provavelmente na sequência a gente ouvirá Jesus dizendo para a gente:
certo? Então, apacente as minhas ovelhas. E como é que isso se dará conosco? Como é que a gente vai apacentar as ovelhas do Senhor? Nós vamos fazer isso dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que é possível para a gente. Cuidando de amigos, cuidando de familiares, pessoas que, enfim, podem estar ao nosso lado precisando de um apoio emocional, psicológico, espiritual. Nós cuidaremos das ovelhas de Jesus, cuidando das pessoas mais frágeis e carentes da sociedade, tendo ações concretas para com elas, abrindo a nossa vida e inclusive contribuindo para que elas tenham uma situação menos pior de vida. O fato é que sobram situações para a gente mostrar que ama Jesus cuidando das suas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? São todas as pessoas que de alguma forma precisam dele. Então, neste ano que nós já estamos começando, o que Jesus nos diz a partir dessa palavra dita para Pedro? O que ele diz para nós para 2026? Primeiro, uma pergunta: você me ama? Espero que todos nós respondamos: sim, claro, Senhor, te amamos. Mas aí ele depois pede para nós: então, cuide das minhas ovelhas. É isso que fica para nós, para esse ano de 2026. Cuidar das ovelhas de Jesus. Feliz ano para você.